Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos falar a respeito das traduções bíblicas. Às vezes a pessoa compra uma Bíblia e já acha que aquela Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Mas será que a tradução que você comprou, ela traz uma linguagem realmente mais próxima daquilo que foi escrito anteriormente? Quando você chega numa loja, por exemplo, você encontra revista e atualizada, corrigida, fiel e assim por diante. Será que a que você está confiando a sua fé, ela traz uma tradução fiel? Mas antes de entrarmos nesse detalhe, eu peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, e nos siga no Instagram. Deixe ali a sua pergunta no direct. Eu me chamo Rony Leal. Roda a vinheta. Vamos analisar uma tradução mais próxima daquilo que se conhece como um original do livro de Isaías, no capítulo 34, versículo 14, que diz assim: "E encontrar um animal selvagem uivador próximo a um chacal, o bode ou cabrito, o animal sacrificial, ao lado de seu companheiro grita: certamente para lá repousarão os animais noturnos que habitam em lugares desolados, dela ou nela acharão descanso." Se nós analisarmos um pouco mais acima, quando fosse passar a espada do Senhor da Bíblia sobre uma localidade chamada Edom, todos os palácios, tudo aquilo que estavam por ali seria desolado. E diz o profeta que os palácios daquele lugar cresceriam espinhos, cresceriam urtigas, cresceriam cardos, e os animais, tanto os animais selvagens do deserto, quanto as aves noturnas, elas voariam para ali para poder alcançar o quê? Alcançar um repouso. Essas aves noturnas que gostam de ficar em lugares desolados, lugares onde não existe habitação, elas estariam ali, porque ali sim elas poderiam procriar. Se pegarmos versículos anteriores e posteriores, vamos ver que até um desses animais, versículo 15, a coruja, é dito que lá ela faria o seu ninho, colocaria os seus ovos, traria os filhotes e assim sucessivamente. Então, esta palavra no hebraico, chamada Lilith, ela significa os animais noturnos que habitam em lugares desolados. Só que existe uma mística dentro deste nome Lilith. Para algumas pessoas, principalmente do misticismo judaico, eles trazem que Lilith é a rainha, é a mãe de todos os demônios. Nós não vamos falar sobre Lilith agora, não vamos falar sobre esse misticismo, porque eu quero dedicar um vídeo somente a Lilith, de onde surgiu esta palavra e como que ela foi adaptada para o misticismo. Mas dentro desse versículo nós encontramos que algumas Bíblias elas são tendenciosas ao misticismo e outras não são. E para entendermos isso, nós temos que comparar as versões. Vamos analisar Isaías capítulo 34, versículo 14 da Almeida Revista e Atualizada. "As feras do deserto se encontrarão com as hienas, os sátiros clamarão uns para os outros, fantasmas ali pousarão e acharão para si lugar de repouso." Repare que a Almeida Revista e Atualizada, ela pegou a palavra Lilith, que significa animais noturnos que gostam de lugares desolados, e transformou esses animais em fantasmas. A revista Almeida e Atualizada, ela tende para o misticismo, ela faz com que os seus leitores acreditem em fantasmas. Então eu acredito que aquele leitor da Almeida Revista e Atualizada, ele pode acreditar até no Gasparzinho, o fantasma camarada, e dizer que o fantasma camarada vai repousar ali. Uma revista e atualizada completamente errônea na sua interpretação. Vamos analisar a Almeida Corrigida Fiel, e a Almeida Revisada Corrigida diz assim: "As feras do deserto
que são os cães bravos, se encontrarão com as feras da ilha, os gatos bravos. E o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Então, a Almeida Corrigida Fiel e a Almeida Revisada e Corrigida, ela se aproxima mais, porque ela diz que os animais noturnos, sim, os animais noturnos, a coruja, o morcego, todos aqueles animais, eles voariam para ali e encontrariam repouso. Ao contrário que a Almeida Revisada e Atualizada diz que eram os fantasmas que encontrariam repouso ali. Aí eu te pergunto, os fantasmas precisam se repousar? Vamos analisar a Almeida Revisada da Imprensa Bíblica, que diz assim: e as feras do deserto se encontrarão com hienas, o sátiro clamará ao seu companheiro, e Lilith pousará ali e achará lugar de repouso para si. Repare que a Almeida Revisada da Imprensa Bíblica, ela pegou o nome Lilith, que representa animais noturnos que procuram lugar para repouso, e colocou como um substantivo, ela colocou como um algo próprio e trouxe para si que Lilith procura esses lugares para repouso. Completamente mística, ela quis trazer a ideia que Lilith, a mãe dos demônios, procurariam esses lugares para se repousar. Uma Bíblia completamente mística e fora do seu padrão daquilo que o original quer dizer. E será o que a tradução do Novo Mundo diz? Os animais do deserto se encontrarão com animais uivantes, e os bodes selvagens chamarão os seus companheiros. Sim, ali as aves noturnas morarão e acharão um lugar de descanso. Então a tradução Novo Mundo para este versículo, ela não tem a tendenciosidade de trazer o misticismo, mas ela mostra daquilo que realmente a palavra Lilith queria dizer. Agora repare o que a versão católica de Isaías 34, versículo 14 diz. Nela se encontrarão cães e gatos selvagens. Os sátiros chamarão uns pelos outros. Espectro noturno frequentará esses lugares e neles encontrará o seu repouso. O que é um espectro? É uma suposta aparição de um defunto de uma forma incorpórea, mas com a sua aparência é um fantasma. Então a versão católica, totalmente mística, ela diz que nestes lugares os espectros, os defuntos. Se você lembrar do filme Caça-Fantasma, você lembra que eles caçam espectros. Então espectro é aquela forma incorpórea de algo que já foi vivo e agora está morto. Sendo assim, a versão católica também é totalmente mística e foge completamente do contexto daquilo que se quer dizer. Mas como eu vou saber se realmente não está falando de fantasmas? Vamos ler o versículo anterior e o versículo posterior de Isaías 34:14, que diz assim: e nos seus palácios crescerão espinhos, ortigas e cardos nas suas fortalezas. Reparamos que aqui está falando de plantas. E ele continua: e será uma habitação de chacais e sítio para avestruzes. Então ele começa a falar sobre os animais. As feras do deserto se encontrarão com as feras da ilha. Ele diz que as feras do deserto, aqueles lobos, aqueles uivantes, se encontrarão com as feras das ilhas, mais os gatos. O sátiro, o bode, o carneiro, enfim, ele clamará, ele chama ou ele grita ao seu companheiro. Os animais noturnos, a coruja, o morcego, enfim, ele acha lugar de repouso para si. Ali se alinhará a coruja e porá os seus ovos. Continua falando a respeito do versículo anterior. Tirará os seus filhotes e os recolherá debaixo da sua sombra. Também ali os abutres se ajuntarão uns para com os outros. Então, se analisarmos um versículo anterior e o versículo posterior, nós vamos observar que realmente não existe nada de fantasma, não existe nada de espectro. Para você que usa a Almeida Revista Atualizada ou a Almeida Revisada da Imprensa Bíblica ou a versão católica, eu sinto te informar, mas a sua Bíblia tem a tendência ao misticismo. Ela tem tendência a acreditar em Lilith,
a mãe dos demônios, aquela que nós ainda vamos falar futuramente. E se você ainda acha que essa Bíblia ela é a inerrante palavra de Deus, eu tenho que te dizer que se você chegar a alguns palácios desse, da Campina de Edom, você tem que levar ali o Peter, o Ray, o Winston, aqueles que levam as suas máquinas para poder pegar os espectros, aqueles do caça-fantasma, eu acredito que você lembra, e de repente até o Geleia, ele possa morar lá dentro desses palácios. Acreditar em tais Bíblias, como Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revisada da Imprensa Bíblica ou da Versão Católica, é acreditar dentro do misticismo. Eu tenho certeza que você vai ouvir pessoas até explanar, fazer os seus estudos sobre isso e falar sobre o misticismo, a parte mística do negócio. Essas Bíblias são Bíblias que têm a tendência de levar o seu leitor a acreditar em espectro, em fantasmas e extrair, ou melhor, e colocar coisas no texto que ali não se faz presente. A gente vem numa batida de vídeos e observamos que realmente a Bíblia é cheia de misticismo, é cheia de lendas, cheia de contos, mas assim também já é demais. Então, se você for comprar uma Bíblia, pelo menos pesquise a que menos tem tendência ao lado místico. Leve o estudo das Escrituras a sério, para que os caçadores de fantasma não apresentem para você o Gasparzinho. Mas antes eu te peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, compartilhe esse vídeo e nos siga no Instagram. Deixe ali a sua pergunta no direct. Eu me chamo Rony Leal. Um grande abraço e até a próxima.